Olá! Em nossa aula de hoje nós vamos estudar os remédios constitucionais. Os remédios constitucionais, na verdade, são ações judiciais previstas no artigo 5º da Constituição que visam assegurar o gozo de direitos previstos pelo legislador constituinte. Por exemplo, o legislador constituinte assegurou o direito de ir e vir. Se esse direito de ir e vir for desrespeitado por abuso de poder ou ilegalidade, existe uma ação judicial voltada para tentar resolver esse problema de forma o mais célere possível, que é o habeas corpus. Outro exemplo, o legislador constituinte assegurou o direito que todos nós temos de saber informações a nosso respeito constantes de bancos de dados de entidades do governo ou de bancos de dados privados, mas de caráter público. Se essa informação a nosso respeito, se negarem, por exemplo, conhecimento a nós dessa informação, será que existe algum remédio constitucional, existe alguma ação judicial voltada para resolver esse problema? Sim, que é o habeas data. Vamos começar falando do habeas corpus. O habeas corpus, na Constituição atual, foi previsto no artigo 5º, inciso 68 da Constituição. Vamos ler esse artigo? Artigo 5º, inciso 68. Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. A ação de habeas corpus objetiva garantir o direito individual de locomoção por meio de uma ordem dada por um juiz ou tribunal para que seja cessada a ameaça ou coação à liberdade de ir e vir do indivíduo. O habeas corpus não pode ser utilizado para a correção de qualquer outra coisa que não implique coação ou iminência direta de coação à liberdade de ir e vir. O habeas corpus é uma ação de natureza penal, de procedimento especial e isenta de custas. A legitimação para ajuizamento da ação de habeas corpus é universal. Assim, não se exige para o ajuizamento de habeas corpus a capacidade de estar em juízo, nem a capacidade postulatória. Qualquer pessoa, nacional ou estrangeiro, independentemente de capacidade civil, de idade ou estado mental, pode ingressar com habeas corpus em benefício próprio ou de terceiros. A impetração de habeas corpus pode ser feita pelo próprio interessado ou por alguém, por um terceiro em favor desta pessoa. Não há necessidade de assistência de advogado para ajuizar a ação de habeas corpus. Admite-se até mesmo a impetração de habeas corpus por pessoa jurídica em favor de pessoa física. O habeas corpus será impetrado contra um ato do sujeito coator, que poderá ser uma autoridade pública ou particular, para fazer cessar uma coação ilegal. O habeas corpus pode ser preventivo, também chamado de salvo-conduto, ou repressivo, também conhecido por liberatório. O habeas corpus preventivo pode ser impetrado quando alguém se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Já o habeas corpus repressivo pode ser ajuizado quando alguém estiver sofrendo violência ou coação em sua liberdade de locomoção, também por ilegalidade ou abuso de poder, visando a cessação dessa conduta. Desde que presentes os pressupostos de periculo in mora, que é a probabilidade de ocorrência de um dano irreparável, e fumus boni iuris, que é uma indicação razoável da ilegalidade no constrangimento, é possível a concessão de medida liminar em habeas corpus, seja ele preventivo ou repressivo. Falemos um pouco agora sobre o mandado de segurança. O mandado de segurança é uma ação judicial que permite ao impetrante recorrer ao Poder Judiciário contra o abuso e a ilegalidade de um órgão do próprio Estado ou cometido por alguém que exerça atividade estatal por delegação. Ele encontra sua previsão constitucional no artigo 5º, incisos 69 e 70 da Constituição. Vamos ler inicialmente o artigo 5º, inciso 69. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. O mandado de segurança é regulamentado pela Lei 12.016 de 2009.
Além disso, de forma subsidiária, aplica-se em relação a ele o Código de Processo Civil. Ele é uma ação constitucional para a tutela de direitos individuais, seja de natureza constitucional ou mesmo de natureza infraconstitucional. Ele é sempre de natureza civil, mesmo quando interposto em processos penais. Seu rito é especial e sumaríssimo, procurando fazer com que a prestação jurisdicional seja rápida e efetiva. O mandado de segurança não se aplica ao direito de locomoção ou ao direito de acesso ou retificação de informações relativas à pessoa do impetrante, já que estes possuem remédios próprios e o habeas corpus, e o mandado de segurança é uma ação residual. O mandado de segurança também pode ser preventivo ou repressivo. Nem todo direito é amparado pela via do mandado de segurança. A mera expectativa de direito não é protegida por mandado de segurança. A Constituição exige que o direito seja líquido e certo. Direito líquido e certo é aquele demonstrado de plano, de acordo com o direito, e sem incerteza a respeito dos fatos. Ele é comprovado por meio de documentação no momento da impetração da ação. Impetrado o mandado de segurança, haverá a manifestação da autoridade coatora prestando as informações ao juízo para que este decida o direito por meio da concessão de medida liminar ou da própria sentença. Não haverá produção de provas supervenientemente. As provas devem ser pré-constituídas. A doutrina e também a jurisprudência firmaram orientação no sentido de que a exigência de certeza e liquidez recai sobre a matéria de fato e não sobre o direito em si. O parlamentar que queira se insurgir contra a tramitação de proposta legislativa que já esteja na tramitação e seja contrária a uma norma constitucional, ele poderá entrar com o mandado de segurança contra esse processo legislativo indevido. Ele poderá alegar o direito líquido e certo de só participar de processo legislativo que esteja de acordo com a Constituição. Quem é que pode impetrar mandado de segurança? As pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras, domiciliadas ou não no Brasil. As universalidades reconhecidas por lei, que embora não tenham personalidade jurídica, possuem capacidade processual para a defesa de seus direitos. Por exemplo, o espólio, a massa falida, condomínio de apartamentos, a herança, sociedade de fato, enfim, etc. Também podem ajuizar o mandado de segurança os órgãos públicos que, embora despersonalizados, possuem capacidade processual para a defesa de suas prerrogativas. Atenção! Apenas os órgãos públicos de grau superior é que possuem prerrogativas e atribuições institucionais podem ajuizar o mandado de segurança. Seria o caso, por exemplo, das chefias do Poder Executivo, das mesas do Poder Legislativo, das presidências dos tribunais. Quem mais pode ajuizar mandado de segurança? Os agentes políticos na defesa de suas atribuições e prerrogativas. Por exemplo, os governadores, os prefeitos, magistrados, deputados, senadores, membros do Ministério Público, membros dos tribunais de contas, ministros de Estado, secretários de Estado, etc. Em relação ao Ministério Público, o Supremo Tribunal Federal entende que, sendo aquele órgão parte na relação processual, poderá utilizar-se do mandado de segurança quando entender violado o direito líquido e certo, competindo a impetração perante os tribunais locais ao promotor de justiça quando o ato atacado emanar de juiz de primeiro grau de jurisdição. O impetrado é a autoridade coatora, é ele que fica no polo passivo do mandado de segurança, é ele que é obrigado a responder em mandado de segurança por ter praticado ato com ilegalidade ou abuso de poder. Podem responder em mandado de segurança autoridade pública de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e também de suas autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. O agente de pessoa jurídica privada, desde que no exercício de atribuições do poder público. Por exemplo, os concessionários e permissionários que executam serviços públicos por delegação do poder público.
O impetrado é a autoridade coatora e não a pessoa jurídica ou o órgão a que pertence e ao qual seu ato é imputado em razão do ofício. Pode a pessoa jurídica de direito público, do qual o impetrado faz parte, ingressar como litisconsorte. Se houver erro na atribuição da autoridade coatora, o juiz não pode determinar a substituição do polo passivo. Deve julgar o extinto, a ação de habeas corpus, sem exame do mérito. É direito do impetrante o pedido de liminar em mandado de segurança, mas para sua concessão será necessário que se atenda aos dois pressupostos, que são o fumus boni iuris e o periculo in mora, que é a verossemelhança das alegações e o perigo na demora, a urgência de uma situação aparentemente verdadeira. A liminar é uma decisão provisória que pode ser reformada posteriormente. A natureza da medida liminar é de antecipação provisória da providência que caberia à sentença final. Qual o objetivo dela? É de se evitar um dano que ocorreria com a demora natural na instrução do processo. O Supremo Tribunal Federal aceita, se for razoável e não houver excesso, que a liminar seja limitada pela lei, mesmo sob o argumento doutrinário de que se estaria ferindo a separação dos poderes. Os casos de vedação a liminar estão dispostos no artigo 7º, parágrafo 2º da Lei 12.016 de 2009. A liminar poderá ser cassada pelo presidente do tribunal de acordo com o artigo 15 da Lei 12.016 de 2009. Contra o indeferimento da liminar não cabe recurso. A liminar pode ser revogada a qualquer tempo ou perder seus efeitos em determinadas situações. O Ministério Público, no mandado de segurança, atua como fiscal da lei e possui prazo de 5 dias para dar o seu parecer. Em âmbito penal, o Ministério Público não pode usar o mandado de segurança para afastar o contraditório. Sendo assim, o réu é chamado para integrar o polo passivo como litisconsorte. Cabimento do mandado de segurança. Vamos dar agora alguns exemplos de situações nas quais cabe ajuizar mandado de segurança. Por exemplo, cabe ajuizar mandado de segurança contra atos administrativos de qualquer dos poderes. Cabe ajuizar mandado de segurança também para a tutela jurídica do direito de reunião. Cabe ainda ajuizar mandado de segurança para a tutela jurídica do direito de obtenção de certidões. Contra o processo legislativo que diz respeito às normas constitucionais, inclusive a emenda constitucional, no caso do controle concreto, concentrado e preventivo. Cabe ajuizar mandado de segurança contra leis e decretos de efeitos concretos. Atenção, contra a lei em tese não cabe, apenas contra leis de efeitos concretos. Cabe ajuizar mandado de segurança também contra a omissão diante de uma petição feita ao administrador público. Vamos exemplificar agora algumas situações em relação às quais não cabe ajuizar mandado de segurança. Não cabe ajuizar mandado de segurança contra a lei ou ato normativo em tese, porque a lei em si não causa lesão. Os atos administrativos que efetivam ou concretizam a lei é que podem ser atacados por mandado de segurança. Lembre-se que o mandado de segurança não pode ser substitutivo do controle de constitucionalidade abstrato. Também não pode se ajuizar mandado de segurança para substituir a ação popular. Existe até uma súmula do Supremo Tribunal Federal, a súmula 101 do STF, que diz que o mandado de segurança não pode ser substituto da ação popular e nem serve para tutelar direitos difusos, salvo o mandado de segurança coletivo. Também não cabe mandado de segurança contra a sentença que transitou em julgado e que também não pode ser utilizado como substituto da ação rescisória. Podemos citar ainda que não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. Existe até uma súmula do Supremo tratando do tema, a súmula 267. Mas atenção, abrandou-se esse caso para aceitar se a decisão for uma decisão teratológica, uma decisão absurda, ou se a impetração for de terceiro que não foi parte no feito e deveria ter sido. Por quê? Para se evitar que sobre ele venham a incidir os efeitos daquela decisão proferida.
Também não cabe mandado de segurança contra ato que caiba recurso administrativo com efeito suspensivo. Atenção! Se o particular quiser usar o mandado de segurança, ele até pode, mas nessa situação ele vai abrir mão do recurso administrativo. Também não cabe mandado de segurança contra atos interna corporis. Em função do princípio da separação de poderes, não pode o Poder Judiciário se envolver em matérias relacionadas direta e exclusivamente às atribuições e prerrogativas das casas legislativas. Contra decisões do STF, não importa se foram decididos monocraticamente, se em turmas ou pelo plenário, não cabe mandado de segurança contra as decisões do Supremo Tribunal Federal. Também não cabe mandado de segurança para a concessão de vantagens a servidores públicos, para corrigir o vício na isonomia, quando uma lei é tida por inconstitucional, por violar o princípio da igualdade. Por exemplo, uma lei que concede a uma categoria uma benesse, mas não estende esse mesmo benefício a uma categoria similar. Nesse caso, só vai ser possível a declaração de inconstitucionalidade da lei que quebrou o princípio da isonomia, mas não a extensão desses benefícios a outra categoria. Em relação à discricionariedade das punições disciplinares, o mandado de segurança ele pode atacar a incompetência, ele pode atacar a formalidade ou a ilegalidade da sanção disciplinar, mas não o mérito. Contra ato de tribunal, o competente para apreciação do mandado de segurança vai ser o próprio tribunal. Então, se for um ato do TJ, o próprio TJ aprecia. Se for um ato do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, o próprio Tribunal Regional Federal da 2ª Região vai ser competente para apreciar aquela ação de mandado de segurança. A Lei 12.016 de 2009, em seu artigo 23, determina que o mandado de segurança tem prazo decadencial para sua interposição de 120 dias a contar da ilegalidade ou abuso de poder que tenha sido tomado conhecimento. Em função do prazo ser decadencial, ele não se suspende nem se interrompe. O prazo não vai ser exigível se nós estivermos falando de mandado de segurança preventivo, pois não há como contar prazo quando o mandado de segurança é preventivo. É interessante ressaltar que o prazo não influi no direito material. O que isso quer dizer? Não se perde o direito material. O que se perde é a possibilidade de utilizar essa via mais célere e sumaríssima que é o mandado de segurança. Mas aquela questão pode ser levada ao judiciário por meio de uma outra ação, por exemplo, uma ação ordinária. No caso dos atos de trato sucessivo, que se seguem no tempo, para cada ato haverá um prazo próprio independente para a impetração do mandado de segurança. Ou seja, a lesão se renova periodicamente. Falemos um pouco agora sobre o mandado de segurança coletivo. O mandado de segurança coletivo foi instituído na Constituição Federal de 1988. Em geral, segue as mesmas regras que o mandado de segurança individual. Porém, muda-se o impetrante com a finalidade de facilitar o acesso a juízo. Ele trata de direitos individuais homogêneos, coletivos e difusos. Se um grupo usa o mandado de segurança para defender direitos individuais semelhantes, é hipótese de litisconsórcio ativo em mandado de segurança individual e não de mandado de segurança coletivo. O interesse pertence à categoria. O impetrante, nesse caso, age como substituto processual. É um caso de legitimação extraordinária, onde não há necessidade de autorização expressa. Os legitimados impetram o mandado de segurança em seu nome, mas na defesa dos interesses de seus membros ou associados. No mandado de segurança coletivo, exige-se que o direito esteja compreendido na titularidade dos associados e que exista em razão das atividades exercidas pelos associados. Mas não se exige que o direito seja peculiar, próprio da classe. Vejamos o disposto no artigo 5º, inciso 70 da Constituição. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por a. Partido político com representação no Congresso Nacional. B. Organização sindical, entidade de classe ou associação
legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 1 ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados. Quanto ao partido político, com representação no Congresso Nacional, basta que haja um parlamentar. É importante destacar que o STJ entende que o partido só pode buscar direitos dos filiados e em questões políticas. Essa posição é criticada pela maior parte da doutrina, mas é a que foi utilizada na nova Lei do Mandado de Segurança, de acordo com o artigo 21 da Lei 12.016 de 2009. Em relação às entidades de classe, é importante destacar que a impetração do mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe da autorização destes, de acordo com a súmula 629 do Supremo Tribunal Federal, que diz que a entidade de classe tem legitimação para o mandado de segurança, ainda quando a pretensão veiculada interesse apenas a uma parte da respectiva categoria. A maioria da doutrina entende que somente as associações precisam cumprir o requisito de estar legalmente constituídas, em funcionamento há pelo menos 1 ano. As organizações sindicais, entidades de classe e associações devem atuar na defesa de seus membros ou associados. Exige-se aí a pertinência temática. Não há necessidade de autorização específica dos membros ou associados. Deve haver uma previsão expressa no Estatuto Social para que possa a entidade entrar com mandado de segurança em defesa dos associados. A competência para o julgamento depende da categoria da autoridade coatora e sua sede funcional, sendo ela definida nas leis infraconstitucionais, bem como na própria Constituição Federal. Os próprios tribunais processam e julgam os mandados de segurança contra seus atos e omissões. Olhamos agora um pouco sobre o mandado de injunção. O mandado de injunção é um remédio constitucional à disposição de quem se sentir prejudicado pela falta de norma regulamentadora que inviabilize o exercício dos direitos, liberdades e garantias constitucionais previstas no inciso 71 do artigo 5º. Artigo 5º, inciso 71. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. É clara a semelhança entre o mandado de injunção e a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, prescrita no artigo 103, parágrafo 2º da Constituição Federal. As duas ações buscam suprir uma omissão do legislador diante da necessidade de regulamentação do texto constitucional. Mas elas possuem aspectos distintos, especialmente os seguintes. Primeiro, a legitimação. O mandado de injunção pode ser intentado por qualquer pessoa física ou jurídica que se veja impossibilitada de exercer um dado direito constitucional por falta de norma regulamentadora, possuindo legitimidade ativa no processo, portanto, o próprio titular do direito constitucional obstado pela inércia do legislador. No caso da ADIM por omissão, a legitimação é restrita aos entes enumerados lá no artigo 103, incisos do 1 ao 9. Segunda distinção entre mandado de injunção e ação direta de inconstitucionalidade por omissão é o objeto. No mandado de injunção, busca-se a solução para um caso concreto, individualmente considerado, diante de um direito subjetivo obstado pela inércia do legislador. Pressupõe a existência de um direito efetivamente impedido pela falta da norma regulamentadora. No caso da ADIM por omissão, o controle da omissão é efetivado em tese, sem a necessidade de configuração de violação de algum direito individual. Assim, a sua propositura não está adstrita a um caso concreto. Ela pode ser intentada de forma abstrata e genérica, como um meio de se obter a declaração de inconstitucionalidade da omissão por parte do órgão. Terceira distinção é o julgamento. Na ADIM por omissão, a competência para o julgamento, no âmbito federal, é exclusiva do Supremo Tribunal Federal. Já no caso do mandado de injunção, a competência não é exclusiva do STF.
há previsão de julgamento por outros órgãos do Poder Judiciário. A posição do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, no caso de existência da norma regulamentadora, ainda que supostamente incompleta ou cheia de vícios, não há que se impetrar mandado de injunção. No caso de a norma apresentar vícios, ela estará ferindo o direito líquido e certo do indivíduo e poderá ser atacada por outros meios, como, por exemplo, o mandado de segurança, mas não pelo mandado de injunção. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não é cabível o mandado de injunção se a Constituição simplesmente faculta ao legislador a outorga de um direito sem ordená-lo. Nesse caso, entende o STF que compete ao legislador, por se tratar de mera faculdade, decidir se e quando estabelecerá a regulamentação facultada. O parágrafo 3º do artigo 62 da Constituição Federal estabelece que, no caso de medida provisória adotada pelo Presidente da República não ser convertida em lei pelo Congresso Nacional, deverá o Congresso Nacional disciplinar as relações jurídicas dela decorrentes. Se o Congresso Nacional não fizer isso, o STF não admite mandado de injunção para a obtenção da regulamentação desses efeitos. É pacífica a jurisprudência no sentido do cabimento do mandado de injunção coletivo, podendo as entidades sindicais ou de classe impetrá-lo, para que seus filiados possam exercer direitos assegurados na Constituição e que estejam inviabilizados pela ausência de regulamentação. São legitimados, neste caso, para a impetração do mandado de injunção coletivo, as mesmas entidades a que a Constituição possibilitou o ajuizamento do mandado de segurança coletivo, lá no artigo 5º, inciso 70. A legitimação processual ativa para a impetração do mandado de injunção é de qualquer pessoa, física ou jurídica, que esteja impedida de exercer um direito constitucional por falta de norma regulamentadora. Na legitimação passiva, só podem figurar os órgãos ou as autoridades públicas que tenham a obrigação de legislar, mas estejam omissos quanto à elaboração da norma regulamentadora. A competência para o julgamento do mandado de injunção é ratione persone. Ela é determinada em razão da pessoa obrigada a elaborar a norma regulamentadora e que permanece inerte. Ao Supremo Tribunal Federal compete originariamente o julgamento do mandado de injunção quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do Presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das mesas de uma das casas legislativas, do TCU, de um dos tribunais superiores ou do próprio Supremo Tribunal Federal. Além disso, julga o STF via recurso ordinário o mandado de injunção decidido em uma única instância pelos tribunais superiores, se for denegatória a decisão. Ao Superior Tribunal de Justiça compete originariamente o julgamento do mandado de injunção quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição de órgão ou entidade federal, da administração direta ou indireta, excetuados os casos de competência do STF e dos órgãos da Justiça Militar, Justiça Eleitoral, Justiça do Trabalho e Justiça Federal. Em relação aos demais órgãos de primeiro grau e aos demais tribunais de justiça federal, a Constituição não estabeleceu a competência nem foi editada lei nesse sentido. Em face da inexistência dessa legislação complementar, o Supremo Tribunal Federal tem firmado algumas orientações a respeito da competência para o julgamento do mandado de injunção. Vamos falar agora um pouco sobre a eficácia da decisão no mandado de injunção. Primeiro vamos falar das posições doutrinárias. Na doutrina, a questão não é pacífica, mas a orientação dominante é no sentido de que o Poder Judiciário, reconhecendo a omissão inconstitucional, deverá supri-la, criando a norma regulamentar faltante para que seja aplicada provisoriamente ao caso concreto, até a edição da norma regulamentadora pelo órgão competente. Mas qual é a posição do STF? O STF, em princípio, não aderiu a essa posição da doutrina. A posição tímida que o STF vinha tomando em relação ao mandado de injunção conferia pouca efetividade a ele.
O Supremo apenas reconhecia a existência da omissão inconstitucional e dela dava ciência ao órgão competente, requerendo a edição da norma. Portanto, a orientação dominante no STF era no sentido de que a decisão em mandado de injunção possuía eficácia declaratória, reconhecia a inconstitucionalidade da omissão e também eficácia mandamental, no sentido de comunicar ao órgão competente omisso para a adoção das medidas cabíveis. Mas o STF entendia que não cabia ao Judiciário elaborar a regra faltante e aplicá-la ao caso concreto. Mas houve uma evolução na orientação do Supremo Tribunal Federal. A jurisprudência do Supremo tem evoluído na tentativa de conferir maior efetividade ao mandado de injunção. Continua o STF a não admitir a edição da norma pelo Poder Judiciário, como a doutrina muitas vezes quer. Mas ele deu importantes passos na busca da efetividade do mandado de injunção. Por exemplo, no mandado de injunção número 283-5 do Distrito Federal, que foi ajuizado em face do artigo 8º, parágrafo 3º do ADCT, o STF reconheceu a mora inconstitucional do Congresso Nacional em editar a norma faltante e comunicou essa decisão àquele órgão legislativo, fixando-lhe um prazo de 60 dias para a edição da norma requerida. Determinou ainda que, caso subsistisse a omissão, o titular do direito obstado poderia obter em juízo contra a União sentença líquida de indenização por perdas e danos. Vencido esse prazo, não foi editada a norma pelo Congresso Nacional. Foi então ajuizado um novo mandado de injunção, o 284-3, com a mesma finalidade. E o STF, nessa nova ação, entendeu ser dispensável nova comunicação ao Congresso Nacional e assegurou aos impetrantes a possibilidade de ajuizarem imediatamente, nos termos do direito comum ou ordinário, a ação de reparação de natureza econômica instituída em favor dos requerentes pelo preceito lá do artigo 8º, parágrafo 3º do ADCT. Em outro mandado de injunção, intentado em face do artigo 195, parágrafo 7º, o STF reconheceu a omissão do Poder Legislativo e fixou o prazo de 6 meses para que fosse providenciada a legislação pertinente, sob pena de, vencido esse prazo sem que essa obrigação seja cumprida, passar o requerente a gozar da imunidade requerida. Em 30 de 8 de 2007, o STF julgou parcialmente procedente pedido formulado em mandado de injunção impetrado contra o presidente da República por servidora do Ministério da Saúde, para, de forma mandamental, assentar o direito da impetrante à contagem diferenciada do tempo de serviço em decorrência da atividade em trabalho insalubre, prevista lá no parágrafo 4º do artigo 40 da Constituição. Mandou que se adotasse como parâmetro o sistema do regime geral de previdência social, no caso a Lei 8.213, que dispõe sobre a aposentadoria especial na iniciativa privada. Nesse caso, a impetrante, que é uma auxiliar de enfermagem, ela pleiteava que fosse suprida a falta da norma regulamentadora, a que se refere o artigo 40, parágrafo 4º, a fim de possibilitar a ela o exercício do seu direito à aposentadoria especial, haja visto que ela já havia trabalhado por mais de 25 anos em atividade considerada insalubre. Salientando o caráter mandamental e não simplesmente declaratório do mandado de injunção, foi consignado que cabe ao Poder Judiciário, por força do disposto no artigo 5º, inciso 71, e seu parágrafo 1º da Constituição, não apenas emitir certidão de omissão do poder incumbido de regulamentar o direito a liberdades constitucionais, a prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania, mas viabilizar, no caso concreto, o exercício desse direito, afastando as consequências da inércia do legislador. No dia 25 de outubro de 2007, o Supremo Tribunal Federal julgou os mandados de injunção impetrados pelo Sindicato dos Servidores Policiais Civis do Estado do Espírito Santo e pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação do município de João Pessoa, e também pelo Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário do Estado do Pará. O Supremo Tribunal Federal determinou que a lei de greve que regulamenta as paralisações da iniciativa privada, a Lei 7783 de 89, passe a valer também para os servidores públicos
enquanto o Congresso Nacional não legislar sobre o assunto. Vamos agora sobre o habeas data. O habeas data é uma ação constitucional de natureza civil submetida a rito sumário. Ele foi introduzido pela Constituição Federal de 88, por meio do artigo 5º, inciso 72. Conceder-se-á habeas data a. Para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. A linha B. Para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. O habeas data pode ser impetrado, primeiro, para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Segundo, para a retificação desses dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. E terceiro, para a anotação nos assentamentos do interessado de contestação ou explicação sobre dado verdadeiro, mais justificável e que esteja sob pendência judicial ou amigável. Essa terceira hipótese de habeas data não foi prevista expressamente na Constituição. Ela foi acrescentada pela Lei 9.507 de 97, mais precisamente no artigo 7º, inciso 3 da lei, para aquelas hipóteses em que haja um registro verdadeiro sobre o impetrante, mas que este pretenda justificar-se, ou mesmo complementar essa informação, para tornar possível uma correta interpretação do seu conteúdo. O habeas data tem natureza de ação personalíssima, pois por meio do habeas data, o impetrante só pode pleitear informações relativas a si próprios e não de terceiros. Entretanto, a doutrina e a jurisprudência têm admitido a impetração por cônjuge ou herdeiros para a retificação de registros relativos ao falecido. O habeas data poderá ser ajuizado por qualquer pessoa física, brasileira ou estrangeira, e também por pessoa jurídica. Como sujeitos passivos, podemos encontrar entidades governamentais da administração pública direta e indireta e também instituições, entidades e pessoas jurídicas privadas detentoras de banco de dados de caráter público, ou seja, que contenham informações que sejam ou possam ser transmitidas a terceiros ou que não sejam de uso privativo do órgão ou entidade produtora ou depositária das informações, por exemplo, o SPC, o Serasa. O habeas data somente pode ser impetrado diante da negativa da autoridade administrativa no fornecimento ou na retificação ou contestação das informações solicitadas ou diante de sua omissão em atender ao pleito. É pacífica a jurisprudência nesse sentido. A Lei 9.507, de 97, adotou expressamente esse entendimento ao determinar, na forma do disposto lá no artigo 8º, e o parágrafo único diz que a petição inicial será instruída com prova, inciso 1, da recusa ou acesso às informações ou do decurso de mais de 10 dias sem decisão. Inciso 2, da recusa em fazer-se a retificação ou do decurso de mais de 15 dias sem decisão. E inciso 3, da recusa em fazer-se a anotação sobre a explicação ou contestação sobre determinado dado, mesmo que não seja inexato, justificando possível pendência sobre o mesmo, ou do decurso de mais de 15 dias sem decisão. A impetração do habeas data não está sujeita a prazo prescricional ou decadencial. Ela pode ser feita a qualquer momento. A competência para o julgamento do habeas data foi delineada na Constituição Federal, tendo por critério a pessoa que pratica o ato, é ratione persone. O procedimento tem início com a apresentação da petição inicial em juízo, que além do atendimento das condições do Código de Processo Civil, deverá ser instruída com a prova da recusa da autoridade administrativa ou do seu não atendimento no prazo legal em permitir o acesso aos dados do interessado. A lei não previu expressamente a figura da medida liminar no habeas data, provavelmente porque se trata de uma ação de trâmite rápido. Entretanto, considerando que o Supremo Tribunal Federal há muito tempo vem decidindo que a concessão de liminar é medida inerente à função jurisdicional, entende-se que nada impede que seja concedida liminar para evitar dano irreparável ao impetrante no âmbito da ação de habeas data.
Tanto o procedimento administrativo quanto a ação judicial de habeas data são gratuitos. Isso está previsto lá no artigo 5º, inciso 34, a linha B e 77 da Constituição Federal. Também está previsto no artigo 21 da Lei 9.507 de 97, que é a lei do habeas data. Não há ônus de sucumbência, no caso honorários advocatícios, em habeas data. Falemos agora da ação popular. A ação popular surgiu com a Constituição de 1934 e, assim como o voto, a iniciativa popular, o plebiscito e o referendo, a ação popular constitui um importante instrumento de democracia direta e participação política. A Lei da Ação Popular, Lei 4.717, de 1965, regulamenta o dispositivo constitucional, conferindo ao processo da ação popular a natureza de rito ordinário com algumas particularidades. Vamos ver o artigo 5º, inciso 73 da Constituição. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada a má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. O conceito clássico de ação popular é dado pelo professor Eli Lopes Meireles. Vamos ver o que disse Eli Lopes Meireles. Ação popular é um meio constitucional posto à disposição de qualquer cidadão para obter a invalidação de atos ou contratos administrativos ou a estes equiparados, ilegais e lesivos, do patrimônio federal, estadual e municipal, ou de suas autarquias, entidades paraestatais e pessoas jurídicas subvencionadas com dinheiros públicos. Infelizmente, a finalidade constitucional da ação popular tem sido um pouco desvirtuada. A reiterada utilização da ação popular como meio de oposição política de um governo a outro tem enfraquecido esse importante e democrático instituto de fiscalização da coisa pública. Cabe ao Poder Judiciário, fazendo valer sua independência institucional, coibir esse abuso de direito, especialmente por meio da caracterização da chamada litigância de má-fé, que resultará na imposição de sucumbência ao autor mal-intencionado, bem como na aplicação das demais sanções processuais cabíveis. A doutrina aponta 3 requisitos que constituem os pressupostos da ação popular, sem os quais a ação popular não poderá ser proposta. Eles são a condição de cidadão, a ilegalidade do ato e a lesividade do ato. O autor da ação deverá estar no gozo dos seus direitos cívicos e políticos, isto é, deverá ser eleitor. Somente o indivíduo munido de seu título de eleitor poderá propor ação popular. Poderá ser brasileiro nato ou naturalizado, inclusive aquele entre os 16 e 18 anos, pois ele já pode votar. E poderá ainda ser o português equiparado no gozo dos seus direitos políticos. Não poderão propor ação popular os estrangeiros, os inalistáveis e inalistados, os partidos políticos, as organizações sindicais e quaisquer outras pessoas jurídicas, bem como aquelas pessoas naturais que tiverem suspensos ou declarados perdidos seus direitos políticos. O ato atacado precisa ser ilegal, contrário ao direito, infringente das normas legais específicas que regulam sua prática, ou destoante dos princípios gerais que norteiam a administração pública, moralidade, impessoalidade, publicidade, etc. Para ensejar a propositura da ação popular, não basta ser o ato ilegal, ele também deve ser lesivo ao patrimônio público. É importante ressaltar que, embora sejam mais frequentes os atos de lesão de natureza pecuniária, a lesividade, como desenhada pelo texto constitucional, abrange também o patrimônio material e moral, estético, cultural, ambiental, etc. O sujeito ativo da ação popular será sempre o cidadão, pessoa física no gozo dos seus direitos políticos, o eleitor. Pessoas jurídicas, segundo o entendimento pacífico da jurisprudência, não têm legitimidade para propor a ação popular.
até uma súmula a esse respeito, é a súmula 365 do Supremo Tribunal Federal. Na sujeição passiva, porém, podem figurar diversos sujeitos, conforme disciplinado na Lei da Ação Popular. Assim, devem ser obrigatoriamente citadas, para figurar no polo passivo da ação popular, primeiro, todas as pessoas jurídicas públicas ou privadas em nome das quais foi praticado o ato ou o contrato a ser anulado. Segundo, todas as autoridades, funcionários e administradores que houverem autorizado, aprovado, ratificado ou praticado pessoalmente o ato ou firmado o contrato a ser anulado, ou que, por omissos, permitiram a lesão. Terceiro, todos os beneficiários diretos do ato ou contrato ilegal. Aspecto interessante é o disposto no parágrafo 3º do artigo 6º da Lei da Ação Popular, a Lei 4.717 de 65, que permite à pessoa jurídica de direito público ou privado, chamada na ação, contestar ou não a ação, podendo até mesmo encampar o pedido do autor, desde que isso se afigure útil ao interesse público, a juízo exclusivo do representante legal da entidade ou da empresa. Isso significa que a pessoa jurídica citada como réu na ação popular pode confessar tacitamente a ação pela revelia ou, e aqui está a novidade, pode confessá-la expressamente, passando a atuar em prol do pedido na inicial contra o ato ilegal praticado e a favor do patrimônio público. Enfim, a pessoa jurídica passa de réu a colaboradora do autor na ação na defesa do patrimônio público. Exemplo típico é o caso de um novo governante, integrante de partido de oposição ao governo anterior. O Ministério Público atuará no processo da ação popular da seguinte maneira: como parte pública autônoma, incumbindo-lhe nesse papel velar pela regularidade do processo e correta aplicação da lei, podendo opinar pela procedência ou improcedência da ação. Ou como substituto e sucessor do autor, na hipótese de omissão ou abandono da ação pelo sujeito ativo, caso repute de interesse público seu prosseguimento até o julgamento. A competência para processar e julgar a ação popular é definida pela origem do ato a ser anulado. A partir da origem do ato a ser impugnado, vamos ter as seguintes situações. Primeiro, se o ato impugnado foi praticado, aprovado ou ratificado por autoridade, funcionário ou administrador de órgão da União e de suas entidades, ou por ela subvencionado, a competência será do juiz federal da seção judiciária em que se consumou o ato. Se o ato impugnado foi produzido por órgão, repartição, serviço ou entidade do Estado, ou por ele subvencionado, a competência será do juiz estadual, que a organização judiciária do Estado indicar. Terceira situação, se o ato impugnado foi produzido por órgão, repartição, serviço ou entidade de município ou por este subvencionado, a competência será do juiz estadual da comarca a que o município interessado pertencer, de acordo com a organização judiciária do Estado. Quarta situação, se a ação interessar simultaneamente à União e a qualquer outra pessoa ou entidade, será competente o juiz das causas da União. Será a Justiça Federal, no caso. Os tribunais do Poder Judiciário, Supremo Tribunal Federal, STJ, etc., não têm competência originária para o julgamento de ação popular. Isso quer dizer que, ainda quando proposta contra atos do presidente da República, do presidente do Senado, do presidente da Câmara dos Deputados, do governador, do prefeito, a ação popular será processada e julgada perante a Justiça de primeiro grau, federal ou estadual, conforme o caso. A sentença em ação popular é de natureza tipicamente civil, não comportando condenação de índole política, administrativa ou criminal. Passemos à resolução das questões. Primeira questão. Pedro foi privado de sua liberdade de locomoção sem fundamento legal no curso de procedimento investigatório levado a efeito por delegado da Polícia Federal por apresentar depoimento contraditório. Nessa situação, Pedro poderá impetrar habeas corpus, qual prescinde da assinatura de advogado, bem como da observância
de quaisquer formalidades processuais ou instrumentais. E aí, essa alternativa está correta ou não? Está correta, né? Vimos que a ação de habeas corpus, ela tem a legitimação universal. Qualquer um pode ajuizar a ação de habeas corpus. Não é preciso capacidade postulatória, não é preciso capacidade de estar em juízo. Não precisa de advogado para impetrar essa ação. O menor de idade pode impetrar, o índio, o mentalmente perturbado, alguém em favor de uma terceira pessoa, a pessoa jurídica em favor de uma pessoa física. Enfim, é legitimação universal. Segundo, não podem impetrar mandado de segurança coletivo. Alternativa A, os espólios em defesa dos herdeiros. Alternativa B, as associações legalmente constituídas e em funcionamento há pelo menos 1 ano. Alternativa C, as entidades de classe em defesa do interesse de seus membros. Alternativa D, as organizações sindicais em defesa dos interesses de seus filiados. E alternativa E, os partidos políticos com representação no Congresso Nacional. Resposta alternativa A, né? Os espólios em defesa dos herdeiros, pois os demais estão previstos lá no artigo 5º, inciso 70 da Constituição Federal. Próxima questão. A Constituição, além de tratar dos direitos fundamentais, disponibilizou garantias que têm por finalidade assegurar o livre exercício dos direitos fundamentais. Assim, quando alguém for impedido de exercer direitos assegurados na Constituição por falta de norma regulamentadora, a garantia a ser usada é alternativa A, o habeas data, alternativa B, mandado de segurança, alternativa C, mandado de injunção, alternativa D, habeas corpus, alternativa E, ação popular. Resposta, letra C, mandado de injunção, de acordo com o disposto no artigo 5º, inciso 71 da Constituição Federal. As dicas de estudo de hoje são os livros Manual das Ações Constitucionais, do Gregório Assagra de Almeida, da editora Del Rey, e Mandado de Segurança, do Luiz Fux, da editora Forense. O tema remédios constitucionais é recorrente nas provas de direito constitucional, então é importante você ter um conhecimento mais detalhado a esse respeito. Por isso, vale a pena vocês adquirirem esses exemplares. Bons estudos!